Olá galera, beleza? Hoje eu estou sendo conteúdo de terror para país. E hoje eu vou estar falando sobre o SCP-1048. Muitas pessoas talvez não devem o conhecer. Eu o conheço porque eu já ouvi muitas histórias sobre ele. Então, vocês querem que eu faça vídeos de outros SCPs? E é claro, quiser ver esses vídeos, bastem pedirem pra mim. Mas pedirem pra mim, vocês terão que se inscrever no canal, ativar o sininho. E assim você vai receber mais vídeos novos. Bem, meu canal está falindo muito, mas eu não sei. Bem, o motivo de eu ficar sem vídeo, meu celular é uma bosta, bem, não consegue. Bem, eu uso o Modizem, que eu não sei se o nome é certo, acho que é Modizem. Mano, ele trava, ele do nada para de gravar. E eu não sei, acho que eu queria usar outro aplicativo de gravar, só que é muito ruim, então eu sempre uso o Modizem. E às vezes eu deleto ele de novo. Então esquece de falar disso e vamos embora pro vídeo. SCP-1048. Nome do objeto: o urso copiador. Classe do objeto: Keter. Bem, esse SCP tanto pode ser talvez um dos mais perigosos da nossa humano. Ele é conhecido por ser um urso de pelúcia bem fofinho, só que se torna mortal. Ele parece que é possuído porque ele consegue se mexer sozinho, tipo que nem os bonecos de Toy Story. Tá bem, chega de graça. Bem, esse SCP tem muitas versões, mas só tem 3 versões mesmo. Eu não sei que eu falei muitas. Esquece disso. Falando, esse SCP pode ser muito carinhoso com as pessoas. Tipo, sempre se ele vê uma pessoa, ele vai abraçar a perna dela. Mas você sabe que quando ele abraça a perna de uma pessoa, ele está achando alguma coisa para poder usar para fazer uma cópia. E bem, tem algumas cópias que bem, eu não vou falar do C, que é a última, que eu não sei tanto sobre o C, só sei do B e o do A. Então eu vou falar então sobre esse SCP. Bem, ele é muito fofo, mas falando sobre isso, não é. Ele sempre está perdido em todo lugar. Mas por que ele é tão carinhoso? Por que tanto assim? Bem, eu não sei tanto sobre ele, mas eu vi alguns vídeos falando sobre ele. Bem, ele é um urso de pelúcia de porte pequeno, 30 centímetros. E eu vou falar sobre as cópias. Existe ele normal, que ó, aqui a cópia dele é normal. O SCP-1048-A, o SCP-1048-B e o SCP-1048-C. Bem, eu vou estar falando sobre o SCP-1048-A. Bem, essa história é muito fácil de falar dele. Ele foi encontrado junto com o SCP-1048. O real, não sei, mas vocês podem confundir, sei lá, esse SCP, sei lá, o B com esse daqui. Esse é o real. E bem, ele foi encontrado dando junto com o real. Então então a fundação tentou capturá-lo. Tipo, tentou conter ele, só que ele soltou um grito mas tão alto que as pessoas morreram. Até mesmo em 5 centímetros conseguiu matar as pessoas. Esse SCP é conhecido por ser muito perigoso. Mas o SCP-1048 e o SCP-1048-A fugiram. Até que o doutor, que tipo, eu não sei o nome, que eu me esqueci do nome, bem, desculpa galera. Só escrever algumas lendas urbanas sobre esse SCP, assim você vai saber o nome, que eu me esqueci. Eu só dar um aviso rápido. Se vocês estão vendo esse barulho de funk, tipo, é a festa de Feliz Ano Novo. Se isso tá impedindo muito, desculpa galera, não posso fazer nada. É meus pais que estão tocando isso. Tá bem, desculpa. Agora vamos voltar a lenda mesmo, que agora eu tô me perdendo aqui, ó. Então agora eu vou falar sobre o B. O B foi encontrado na sala de comer. Bem, você sabe que eu não sei tanto. Foi encontrado a doutora... Censura. Bem, o nome da doutora é censurado. Então eu falo censurado. A doutora tinha totalmente um aborto depois
que estava dormindo. Então o SCP-1048-B andou pela fundação e até que, de repente, surreal um negócio aconteceu. Uma mão começou a sair desse SCP e essa mão parecia de um bebê, um feto. De repente começou a sair sangue pelo SCP-1048-B. E bem, agora vocês não sabem tanto sobre a história, mas agora eu vou contar do SCP-1048-C. Ele é feito de metal, mas o SCP-1048, esse safado aqui, nossa senhora, nossa, bugou aqui, galera. Mas esse SCP aí, mano, pode fazer outras cópias, bem. Ai, que eu não sei tanto. Mas por quanto eu vou falar sobre o SCP-1048-C. Ele é conhecido por ser um SCP bem, não tanto conhecido, mas eu não conheço tanto a história dele, mas vou contar. Ele foi encontrado pelo doutor que, tipo, eu não sei o nome, sério, o nome dele é doutor. Eu não sei o nome tanto, galera, mas não é o doutor sem nome, não. Eu falo doutor, então eu não falo sem nome, que eu não sei o nome tanto, desculpa. Então agora, vocês vão ver. Esse SCP machucou muitas pessoas, as pessoas tocando. Sei lá, foi que nem o Metal Quente de Pride. Só pra deixar um pouquinho feliz, mano, que tá uma história muito pesada. E bem, esse SCP é muito encontrado. Existem outras cópias desse SCP, só que a cópia principal são o SCP-1048-A e o SCP-1048-B. Mas eu não conheço tanto sobre a história do SCP-1048-C, mas eu não sei tanto. Então essa é a história do SCP-1048. Bem, esse é o fim, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, assim vocês vão receber mais. Eu sei lá porque eu não voltei a ter vídeo. Será que foi um problema do meu canal? Sim, eu tô certo. Bem, eu vou contar um segredo sobre vocês, que é... Bem, eu uso esse aplicativo aqui, bem... Se estiver dando uns erros aqui, é que tá dando erro mesmo, ó. Se vocês não sabem mesmo, esse aplicativo aqui tem umas fotos minhas aqui, ó. Eu não vou mostrar tanto que é segredo. Então, beleza. Tem umas fotos de história aqui, tipo da Eve assassina aqui, ó. Mas não é falando sobre isso, galera. Eu venho falar sobre umas fotos bonitas que eu fiz, mas eu não vou mostrar tanto elas. Mas eu venho mostrar sobre a história do SCP-1048. Essa aqui foi uma foto bonita que eu fiz. Eu sei lá que eu fiz essa foto. Mas eu tô falando que eu tô usando esse aplicativo aqui, ó, de gravar. Quer dizer, de aparecer fotos, então eu fico mostrando aqui todas as fotos. Depois que você descobriu o segredo, galera, que é o seu jeito de mostrar as fotos. Então esse era o segredo que eu conseguia gravar falando sobre as lendas urbanas. Agora vocês entenderam, não é? Então agora não preciso falar tanto sobre isso. Eu só vim contar a mesma história do SCP-1048. Eu vou trazer outras histórias, só que eu vou pensar um pouquinho sobre isso. Então esse é o vídeo que eu voltei em 2019, já que amanhã vai estar 2020. Adeus, galera. Não se esqueça de ficar com esse vídeo legal aqui de SCP-1048. Ha 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 ha.